Irmãos, a paz do Senhor, amém? Você está feliz nessa noite, meu amado? Então tome assento adorando o nome do Senhor. Bom estarmos na casa de Deus, uma vez mais para tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glorificar a Deus nessa noite pela vida do vosso pastor, que aqui está, pastor Joabe, os demais obreiros aqui na minha retaguarda, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Louvar a Deus pela vida do William, que está chegando uma nova etapa na sua vida. E bom que Deus ele está no comando de tudo, não é verdade? O importante é obedecer. Meus irmãos, por bondade, sentado do jeito que você está, abra comigo a sua Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 8. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 8, e o versículo de número 40. Quero ser sucinto, breve, mas quero falar aquilo que Deus colocara ao meu coração na noite de hoje. Quem é espiritual está entendendo aquilo que Deus tem falado através dos louvores, e a minha alma, ela se alegra, ela jubila na presença de Deus, porque já ouvimos que o Senhor estendeu as suas mãos. Se não for as mãos dele, nós aqui não estaríamos. E ouvimos agora também sobre seguirei o bom mestre. Então queremos falar a respeito ao nosso bom mestre, que está no nosso meio na noite de hoje. Ele está aqui, está com seus ouvidos atentos a ouvir a tua voz. Por isso, meu irmão, glorifica e exalte o nome dele. Evangelho de Jesus, capítulo 8, do livro de São Lucas, e o versículo 40 diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Versículo 49, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não me incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e serás salva. Amém, meus irmãos? Quando nós olhamos para este texto, para este contexto, uma palavra conhecida demais da igreja do Senhor, mas algo que Deus revelara ao meu coração, eu quero transmitir ao coração da igreja aqui nessa noite. Quando nós olhamos esse contexto, nós temos que voltar um pouquinho atrás. Por que isso, pastor? Para nós entendermos em ordem cronológica aquilo que sucedeu para Jesus chegar e ter uma grande multidão estar aguardando ele. Quando nós olhamos para o ministério terreno do nosso bom mestre, do nosso bom amigo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai entender que certa feita ele está atravessando o mar da Galileia, e nessa travessia o mar ele fica bravio, o vento ele começa a soprar forte. Os discípulos que estão dentro do barco, eles começam a ficar assustados, eles começam a ficar atônitos, porque a história nos diz que o barco está indo a pique, o barco está à beira de afundar. Porém eles observam que Jesus está dentro do barco. Então eles clamam a Jesus Cristo dizendo: mestre, tu não te importa que nós perecemos, que nós morramos aqui neste mar? A Bíblia diz que Jesus se levanta, ele acalma a tempestade, ele acalma o mar, ele aquieta o vento, e a Bíblia diz que há uma grande bonança.
E quando eles chegam na outra margem do lago, numa região de Gadara, a história vai nos dizer que chega um homem endemoniado, o famoso gadareno, aquele homem que atormentava todos naquela cidade. Quando Jesus chega do lado de lá, a história vai nos dizer que ele vai ao encontro de Jesus. Jesus liberta aquele homem. Jesus diz àquele homem: olha, vai para a tua casa, anuncia aos teus familiares como Deus teve misericórdia de ti, e como grandes coisas o Senhor o tem feito por ti. Todavia este homem, ele não foi para a sua casa, todavia ele saiu evangelizando, ele saiu como missionário, propagando o reino de Deus, dizendo que o Senhor é um Senhor que faz maravilhas, que é um Senhor que liberta, que é um Senhor que cura, que é um Senhor que restaura, que é um Senhor que salva, que é um Senhor por onde passa, sempre acontece algum milagre. Por isso eu glorifico a este Senhor, porque eu sei que Ele está aqui nessa noite, e aonde Ele está, o milagre acontece para a honra e glória do nome dEle. A Bíblia diz que a fama começa a percorrer, porém Jesus, ele tem que retornar. Aquele homem quer retornar junto com Jesus Cristo, mas Jesus impede, dizendo: não volte para sua casa. E assim esse homem fica na região de Gadara, Decápolis, a 10 cidades, uma região gentílica. E ele começa a propagar de tal maneira que a fama começa a percorrer as cidades circunvizinhas, e começa a chegar até Tiberíades, começa a chegar até Cafarnaum, começa a chegar nas cidades marítimas ali do mar da Galileia. E quando Jesus ele entra dentro do barco, ele sai numa horizontal, rumo a Tiberíades. E quando ele chega naquele porto, naquela cidade, a Bíblia diz que todos o estavam esperando. Segundo os historiadores, eles alegam que existia aproximadamente 30.000 pessoas aguardando a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estavam ali aguardando a presença do bom mestre, do bom amigo. Eles estavam ali esperando. Eu acredito aqui nessa noite que você veio a este lugar esperando uma palavra dele, esperando uma ação dele, esperando o milagre dele, esperando uma cura dele. E eu tenho uma notícia para te dizer: ele está aqui e ele está vivo, porque eu já pude falar com ele nessa noite e sentir a voz dele aqui nesta noite. Interessante que quando ele chega, entra um homem chamado Jairo ou Jair. A Bíblia nos revela que ele era o principal da sinagoga, era o chefe, seria mais ou menos nos dias de hoje o pastor presidente, o homem responsável a levar um povo num ato de adoração a Deus, um homem que ensinava a congregação, a sinagoga da época, ensinava os livros do Pentateuco, o livro de Salmo e os livros proféticos. Este homem era responsável, a Bíblia diz que ele era casado, ele tinha uma filha única. A Bíblia ela é enfática em dizer que ela tinha 12 anos de idade, ou seja, chegando na cultura judaica na fase adulta, ou seja, era única, ele não tinha outro, era a alegria da sua casa. Ele estava passando a sucessão a ela, ao seu futuro marido. Jairo já era avançado em idade, e a história vai nos dizer que a sua filha veio adoecer. Quem sabe a Bíblia não diz, mas eu gosto de conjecturar isso. Quem sabe Jairo sai correndo, os melhores médicos da época, porque ele era um homem bem visto pela sociedade, tinha uma vida financeira estável. Quem sabe ele gasta algumas do seu dinheiro em prol da cura da sua filha. Todavia ele não consegue. Mas Jairo, ele sabe que existe uma pessoa, existe um amigo, existe um homem, que quando nós vamos ao encontro dele, confiando nele, a resposta sempre vem da parte dele para a nossa vida. E quando Jairo observa que não tem mais recurso, que a sua filha está num estado crítico, Jairo, ele se lembra do bom mestre de Nazaré. E Jairo, ele sai de Cafarnaum, e ele vai até o porto, até onde o barco está, até a beira do cais. E quando Jairo ele vai ao encontro, ele começa a observar aquela grande multidão.
Interessante notar, porque não é do costume da época, um líder da sinagoga ia ao encontro de um pregador itinerante. Pela cultura, Jairo teria que estar em casa, teria que estar na sinagoga, no templo. Ele não poderia ir, porque isso seria uma afronta aos judeus. Jamais ele poderia se expor ao tamanho, ao ridículo da época. Mas devido à circunstância que ele está vivenciando, ele toma uma atitude, porque ele sabe, se ficar em casa ele vai perder, mas se ele for ao encontro do bom mestre, do bom amigo, o bom amigo sempre tem uma palavra, o bom amigo sempre tem uma resposta, o bom amigo sempre tem uma cura, o bom amigo sempre tem a esperança de dias melhores para a nossa vida. E quando Jairo ele se depara com aquela grande multidão. Ele começa a romper esta multidão. Quando ele rompe, a Bíblia diz que ele se prostra, do grego proscúnio, ou seja, o ato de se curvar, o ato de ir até o chão, ou seja, um ato de se humilhar na presença do mestre. É o ato de se ajoelhar, é o ato de clamar, é o ato de confiar. Porque quando Jairo está se prostrando, ele está dizendo: a ti eu me rendo, porque você é mais poderoso que eu, você é maior do que eu, porque eu não posso, mas você pode, eu não consigo, mas você consegue, eu não tenho a cura, mas você tem a cura, então por isso eu vim até você. Quem sabe nessa noite você veio da mesma maneira. Saiu de casa, só Deus sabe como é que você deixou a sua casa. Só Deus sabe como é que está a sua situação lá dentro de casa. Quem sabe é seu marido que está morrendo, não de uma forma literal, mas no meio das drogas, da bebida. Ou quem sabe a tua filha ou teu filho que está na prostituição, está se afastando de Deus, e você está vendo que ele está morrendo, mas você ainda está acreditando nas promessas de Deus. E eu glorifico a Deus, porque quando Deus promete, Deus cumpre, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele promete, meus irmãos, tenha por certo, Ele vai fazer acontecer na tua vida. E quando Jairo se aproxima, ele se prostra, ele começa a dizer: Senhor, vem até a minha casa. Eu preciso que o Senhor entre até dentro da minha casa. Porque, Senhor, a situação lá está difícil. Se o Senhor não for comigo, eu não vou vencer. Se o Senhor não me acompanhar, eu não vou conseguir ter êxito. Se o Senhor não for comigo para minha casa, vai ser arrancado algo de mim. E isso que será arrancado dói, machuca, porque é algo único, é algo que é insubstituível, é algo que eu não terei mais, porque eu não posso, eu já sou avançado, eu não tenho mais idade. E se o Senhor não for, a minha vida será uma vida de lamento, será uma vida de tristeza, será uma vida de angústia, será uma vida de sofrimento. Toda vez que eu entrar na minha casa, eu não encontrar aquilo que eu amo, eu vou começar a chorar pelos cantos, porque eu não vou suportar viver o tamanho a dor de perder a minha filha única, Senhor, que tem apenas 12 anos. Quando Jairo faz esse pedido, ele começa a mexer com o coração do bom mestre, com o coração deste amigo que se compadece da gente, com este amigo que quando nós chegamos ante a presença dele, nós nunca saímos desorientados, nós nunca saímos desanimados. Todavia aqueles que chegam até a presença dele, tenha por certo que sempre vai ter esperança, sempre vai ter alegria, sempre vai ter motivo para glorificar e exaltar o nome dele, porque se ele for, ele é Deus, mas se ele não for, ele também é Deus e conforta a minha vida. Por isso eu não sei o que você está passando, mas eu sei que ele te conhece. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Eu não sei como é que está a sua vida, os obreiros não sabem como está a sua casa, mas Jesus Cristo, Ele sabe.
Ele sabe como é que você chegou aqui. E Ele sabe também que nessa noite, se você der lugar, Ele vai sair contigo daqui, em direção à tua casa. Porque quando Ele entra em casa, Ele muda a história, Ele muda a situação. E eu profetizo nessa noite que Ele vai entrar na tua casa, e aquilo que estava morrendo vai voltar a ter vida, para a honra e glória do nome dEle. Interessante que Jesus ia para Tiberíades, mas através de um coração aquebrantado, através de um pedido, Jesus ele muda a direção. Tiberíades ficava para o lado oposto de Cafarnaum. E agora, quando Jesus ele ouve o pedido de Jairo, interessante notar que certa feita Nicodemos mandou os seus homens ir até a casa de Jesus, dizendo: olha, vem até a minha casa. Jesus disse: não, eu não vou. Manda que ele venha até mim. Não era força do hábito de Jesus qualquer pedido ir para a casa dos demais, não. Quando ele queria ir, ele dizia: ei, Zaqueu, pode descer depressa, porque hoje eu quero entrar na tua casa. E quando Jairo faz esse pedido, Jesus ele começa a ir. E para onde, pastor? Para a casa de Jairo, aonde tudo estava virado, aonde tudo estava perdido. Jesus ele começa a ir. Interessante que ele mesmo diz: olha, aquele que quer vir após mim, siga-me. Mas nesta ocasião é Jesus seguindo a Jairo. Se coloque de pé, cara. Isso aqui é que é interessante. Aqui está o Jairo. Ou pode ser o Jesus, eu sou o Jairo. Esse é o Jairo? Então amém, você é Jesus aqui. Interessante que Jairo, ele foi sozinho. Ele foi sozinho até Jesus. Ele foi sozinho, na esperança de pedir algo. E este algo que ele pediu, ele disse: Senhor, vem até a minha casa, só impõe as tuas mãos. O que foi cantado aqui? Quando Jesus estendeu as... Olha o que o poder da mão de Deus faz, meu irmão. Olha o que o poder da mão de Deus faz. Se não for a mão dele, será se você estaria aqui nessa noite? Mas a mão dele estará acampada sobre a tua vida. Se você aqui chegou, é porque as mãos dele têm te guardado de todo mal. Mas ele diz: vem, põe. Jesus atende. Jairo foi sozinho, mas ele foi para casa com Jesus com ele. Jesus foi com ele para dentro de casa. Sabe o que vai acontecer nessa noite? Você chegou aqui sozinho, sem esse verdadeiro amigo. Você chegou aqui desanimado, desesperançoso. Mas nessa noite, Jesus Cristo, assim como está aqui nessa noite, Ele vai de mãos dadas com você para dentro da sua casa. E quando Ele chegar lá, o milagre vai acontecer. Interessante que Jairo e Jesus vão indo, mas existia 30.000 pessoas. Quem conhece o estado de São Paulo, principalmente o centro, andar no Brás, na 25, não dá, pastor Joab, de andar rápido, porque a multidão aperta. Tem hora que você vai para um lado, tem hora que você vai para o outro, tem hora que você se sente até meio perdido, mas você está indo, você tem um alvo, você tem uma direção. E Jairo está indo devagarzinho, sim, mas está indo. Existem pessoas aqui que não estão aguentando tamanho sofrimento, dizendo: Deus, Tu está demorando, eu preciso que o Senhor vá depressa. Você está no Salmo 70 dizendo: apressa-te, ó Deus, enquanto o Senhor está no Salmo 40 dizendo: esperai. Espera com paciência, porque eu não chego adiantado, eu também não chego atrasado, mas na hora certa, no momento certo, Ele vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Se você acredita, levante as tuas mãos para cima e comece a adorar a Ele nesta noite. Não parece, mas Ele está indo. Interessante que aqueles que estão em casa estão agoniados, mas Jairo está indo com a resposta.
Jairo está indo com o dono da bênção, com o dono do milagre. Jairo está indo com o verdadeiro amigo. Interessante notar que existe momento na nossa vida que existe um intervalo também. E este intervalo de Deus, muitas das vezes, é um tratamento de Deus para com as nossas vidas. É um momento onde que tudo para. É um momento onde que Deus fala com A, com B, com C, mas não fala conosco. Aí nós começamos a questionar Deus, dizendo: Deus, tu se esqueceu de mim? Tu não fala mais comigo? Tu não opera mais na minha vida? Tu não faz mais nada ao meu favor? Faz tempo, Senhor, que eu não ouço a tua voz. E nós começamos a questionar desta maneira. Ei, meu irmão, Deus não falando com você não quer dizer que Ele não esteja te vendo aqui nessa noite, porque os olhos do Senhor contemplam todas as coisas da tua vida. E quando Jairo vai indo, a história vai nos dizer que Jesus para. E quando Ele para, é um perigo, porque quando Ele para, a angústia entra no nosso coração. O sofrimento, ele é maior. Parece que a tristeza, ela nos envolve de tal maneira que entramos num período de depressivo tão grande, que nós ficamos igual Elias, querendo apenas uma caverna. Porque onde Deus para, Ele não está indo, Ele não está voltando, você sabe que Ele está parado. E Jairo está vendo que Ele está parado. Quem sabe o Jairo fica: Senhor, vamos logo. Apressa, Deus, vamos, eu preciso de Ti na minha casa. Porém, Jesus parado. E este momento é um momento de angústia. É um momento que ninguém quer passar. Mas é um momento que muitos têm passado. É um momento onde Deus para. Como assim, pastor? É um momento que você vê que Deus prometeu, mas Ele ainda não cumpriu. É um momento onde você vê que tudo estava andando, mas de repente para. E quando para, começa a bater o sofrimento. Porque parece que a coisa não vai mais, fica parado. Aí nós começamos a entrar nesse período tão difícil. Você imagina quando Ele para, o sofrimento que não ficou Jairo. Mas eu entendo uma coisa, que aquele que toma uma atitude de levar Jesus para sua casa, ele passa a ser um agente de Deus também pela vida dos nossos amigos. Como assim? Eu não estou entendendo nada. Sabe por que você não está entendendo? Porque você não consegue ver. Mas os teus amigos conseguem ver o que está acontecendo com você. Vai existir pessoas que vieram aqui nessa noite, vão sair daqui com Jesus do lado, mas elas não estão vendo que Jesus está andando junto com você. Mas os seus amigos vão ver que na tua vida Jesus anda contigo. Porque no meio do caminho a Bíblia diz que entra uma mulher. Interessante que Jairo queria um toque, a mulher queria tocar nele. Jairo estava dizendo: Senhor, toca na minha filha. E a mulher está dizendo: se tão somente eu tocar nele. Ou seja, duas classes de pessoa: aquele que precisa de um toque e aquele que precisa ser tocado. Mas em nome de Jesus, essas duas classes de pessoas, se eu não tenho força para tocar, Ele toca em mim. Por isso nessa noite, não importa a maneira que você está, com força ou sem força, Ele vai tocar em você aqui nessa noite. E quando no meio do caminho entra essa mulher, toca nele. Quando toca, ele para e pergunta: espera aí, tocaram em mim. Chegaram a tocar em mim, o que aconteceu? Tocaram. Alguma coisa está acontecendo. Quem fica atribulado é o discípulo Pedro. Ele diz: Senhor, não está vendo que a multidão te aperta, te oprime, e tu vem perguntar quem está tocando em ti, Senhor? Jesus olha para Pedro e não diz: não, Pedro, eu senti que alguém tocou em mim. Eu preciso saber quem é. A Bíblia diz que todos, as 30.000 pessoas que ali estão, quem sabe mais curiosos que chegaram depois, a Bíblia diz que todos começaram: não fui eu também não fui, eu também não fui eu. Você imagina o período que Jesus parou, aquela grande multidão dizendo: não fui eu, não foi.
Aí Pedro se atribula mais ainda. E a Bíblia diz que a mulher chega trêmula, dizendo: Senhor, foi eu. Ou seja, essa mulher, ela não entraria em cena se Jairo não fizesse o convite de Jesus ir para a sua casa. Sabe aquele seu amigo, meu irmão, que está precisando de uma parte de Deus na sua vida, que é um milagre de Deus? Através da sua vida, Deus vai operar um milagre na vida dele. Porque Deus também ama os seus amigos. É por isso que você, amigo, foi convidado para estar aqui. Porque Deus, Ele te ama, Ele tem um projeto santo na tua vida. Não foi apenas o convite que trouxe você aqui, não. Foi Deus que já escreveu, havia marcado essa noite para dizer que você é importante para Ele. Interessante, quando ele começa a gerar milagre na vida dos vizinhos, na vida dos amigos. Porque se Jairo não faz o convite, a mulher não seria curada. Mas o interessante é notar que quando a mulher, ela declara dizendo quem é, Jesus despede, manda ela em paz, que chegou salvação para ela. De repente chega um de casa. O interessante é que não é de fora, é um de casa que chega. Chega um de casa dizendo: olha, a tua filha morreu. Não, olha o que ele começa a dizer: não incomode mais o mestre. Tudo que o Jairo precisava naquela hora era de uma palavra de ânimo, de incentivo. Esta semana eu passei por uns dias mais difíceis da minha vida, aonde que eu nunca esperava receber uma palavra como aquela. Desde o dia 30 de outubro, a minha sogra, que é praticamente a minha mãe, ela está internada. Estava internada em estado clínico gravíssimo. Porém, na quarta-feira agora, era 2 horas da madrugada, o meu telefone toca. O médico dizendo: eu preciso falar com ela. Eu falei: ele não está. O que você é da Janete? Eu falei: olha, é como se fosse a minha mãe, ela é minha sogra. Você pode vir aqui no hospital? Eu falei: posso. Eu já fui chorando. Quando eu cheguei até o hospital, o médico olha e disse: olha, nós fizemos de tudo, mas não teve jeito, ela morreu. Quando ele falou aquilo, a minha vontade foi de me jogar num canto, porque é uma dor tão grande de perder alguém que você tanto ama, que só sabe quem já passou por isso. Eu começo a imaginar o sofrimento deste pai, que quando chegam de casa dizendo: olha, não incomode mais, eles estavam querendo dizer: volta para casa, porque já morreu, e quando morre é ponto final, não tem mais solução, não tem mais o que fazer. E este é o problema da nossa vida, é quando os nãos começam a sobressair na nossa vida, porque nós somos treinados, nós somos educados para conquistar, para ganhar, para vencer. E ninguém está apto a perder. Ninguém gosta de ouvir um não. Ainda mais um de dentro de casa. Se é um de fora, você não liga. Mas quando é dentro de casa, o desânimo entra. Esta palavra vem como flecha, acaba matando, acabando com as nossas esperanças. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. Quantas pessoas dentro de casa olhou para você e disse: você não vai dar nada, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você nunca vai ser alguém. Você tinha um sonho de pregar, disseram: você nunca será um pregador. Pastor, eu tinha um sonho de cantar, disseram que eu nunca conseguiria chegar a cantar. Isto é palavra do inferno, é palavra do inimigo, mas fique com a palavra de Deus, porque a última palavra tem que ser dele. Não importa o que os outros dizem, o importante é o que Deus diz ao meu respeito e ao teu respeito. Quando Jairo ouve: não incomode, Jairo, ele tinha uma opção: abandonar tudo e voltar para casa, e assim fazer a celebração fúnebre e enterrar aquilo que ele tinha de único. Mas Jairo, ele estava do lado de alguém que tem todo o poder
em reverter as situações. Porque aquilo que falaram para você, não pensa que foi só você que ouviu, não. Jesus também ouviu essas palavras. Porque a Bíblia diz que Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas. Acredite, Jairo. Crê somente, Jairo, que a tua filha, Jairo, ela vai viver. Você imagina a situação de Jairo: acredito na casa ou acredito na palavra deste amigo? E quantas pessoas que estão vivendo assim, desacreditado das promessas de Deus, porque alguém disse que aquilo era da carne, porque alguém disse que aquilo Deus nunca iria fazer, que Deus nunca iria cumprir. E por você ter credibilidade à palavra desses amigos, certo, amigos que na verdade não são amigos, que falaram isso para você, você acaba esquecendo das promessas de Deus da sua vida, e entre ficar com a palavra do homem, a palavra de Deus. Todavia, meu irmão, fique sempre com a palavra de Deus, porque é o único que tem a palavra da vida eterna, é o único que não mente, é o único que não engana, é o único que traz esperança em meio à crise, ao momento difícil. Ele está sempre com você. Jairo poderia voltar sozinho, mas eu acredito que ele foi chorando. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a Bíblia diz que o povo estava em alvoroço, ou seja, estavam atribulados, estavam tudo atônito, já estavam as carpideiras, já estava o músico. Quando Jesus chega lá, diz: olha, a menina não está morta. Interessante que aquelas pessoas da casa de Jairo começaram a rir, começaram a debochar, porque sempre riam e debocham daquilo que Deus nos prometeu. As pessoas que me viram nunca acreditaram naquilo que Deus poderia fazer na minha vida. Um jovem que tomava álcool de cozinha, vivia drogado 24 horas por dia. Um jovem que todos olhavam, ninguém acreditava, achava que o final era o caixão. Mas existia uma mãe que todas as noites colocava a mão na cabeça minha e dizia: Senhor, ele é um projeto teu, tem promessa tua, e eu sei naquilo que tu promete, tu cumpre, Senhor, e eu sei que tu vai levar o meu filho por vários lugares para pregar a tua palavra, porque isso é promessa tua. As pessoas me olhavam drogada, minha mãe dizia: vocês estão dizendo isso hoje, mas um dia vocês vão ter que ver o meu filho pregando, um dia vocês vão ter que ver o meu filho pastoreando. Eles riam, desacreditavam naquilo que Deus havia prometido, mas aquilo que Deus promete, meu irmão, não te preocupe, descanse no Senhor, porque Ele vai cumprir na tua vida. E quando eles disseram: ela está morta sim, porque nós conhecemos de morte, sabemos que ela está morta. Interessante notar que a humanidade pode entender de morte, mas o meu Jesus, o teu Jesus, Ele é especialista em dar vida, e vida com abundância. Se você chegou aqui nessa noite, é porque Ele é o autor e dono da tua vida. E se você está com saúde, é porque aprove a Ele conceder esta bênção na tua vida. Quando Jesus pergunta: aonde colocaram a menina? Falaram: Senhor, vem aqui, está lá em cima no quarto. A história vai nos dizer que Jesus chama Pedro, Tiago e João. E existe uma leva de crentes nos dias de hoje que diz que Deus não opera mais, na vida deles que não opera, porque Pedro, Tiago e João é o que sempre estão na intimidade com Cristo. Você lembra no Getsemane, Ele mandou os discípulos ficar à parte, na beira do monte, mas quem subiu com Cristo foi Pedro, Tiago e João, porque aquele que anda com o mestre tem mais intimidade, e quem tem mais intimidade com Ele vai sempre ver aquilo que Ele faz. E Jesus não chamou os incrédulos, porque incrédulo, meu irmão, nunca vai ver aquilo que Deus pode fazer, a não ser que você deixe Ele abrir os teus olhos, para se você contemplar aquilo que Deus pode fazer. Você lembra de Geazi apavorado,
Eliseu começa a fazer uma oração: Senhor, abre o olho do moço. Ele não estava vendo aquilo que o profeta estava vendo. Você lembra, meu irmão, Estevão, quando estava sendo apedrejado, o pessoal estava tudo amedrontado. Mas a Bíblia diz que Estevão estava olhando para cima. Por quê? Porque ele estava vendo os céus abertos, e ele estava vendo Jesus Cristo do lado de Deus. Porque o crente que tem intimidade, ele consegue ver, ele consegue andar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus chama Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Jesus entra dentro do quarto, uma só palavra. Jesus sempre faz mais aquilo que nós pedimos. Jairo disse: Senhor, impõe as tuas mãos. Jesus foi lá e disse: não, eu ordeno. Porque uma coisa é ele tocar, porque nem toda vez que ele toca quer dizer que ele cura. Você lembra que ele tocou no esquife do filho da viúva de Naim? Ele tocou no esquife, o defunto não levantou. Mas quando ele ordenou, o menino levanta. E quando Jesus chegou ali, um pedido para tocar, Jesus chega dizendo: menina, a ti te digo, levanta-te. A história não diz que a menina levanta. Você começa a observar a alegria, a esperança retornando. Aquilo que estava vivendo um período sombrio começa a ver a luz agora da beleza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Jesus manda ela se levantar, Jesus pega a menina e devolve ao pai e à mãe. E Jesus dá outra ordenança dizendo: dei a ela vocês agora o que comer. Eu aprendo uma coisa na palavra de Jesus Cristo: se nós não alimentarmos aquilo que Deus prometeu para nós, nunca vai se levantar. Mas se nós começarmos a alimentar, as promessas dele sempre estão de pé. A promessa dele sempre estão de pé. Mas pastor, como é que eu alimento? Começa a alimentar ela na oração. Começa a alimentar no jejum. Começa a alimentar numa vida de santificação. Porque você alimentando os teus projetos, o teu sonho, aquele que ficaram embaixo rindo, vai ver você saindo com o teu projeto lado a lado. Aqueles que viram subindo morto, aqueles que observaram a criança sendo subida morta, tiveram que observar descendo viva, do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero profetizar aqui nessa noite, que aqueles que viram teus sonhos, quem sabe morrendo, vão ter que ver você na cidade de Sara, agarradinho com ele, dizendo: o meu sonho está vivo, o meu projeto está vivo, porque Jesus Cristo ressuscitou ele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, não é assim, meu irmão? tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo você já está cansado de ouvir não, na verdade? Mas hoje chega o não temas de Deus para a tua vida. Chegou o momento de restituição, de restauração de Deus na tua vida. Por isso eu gostaria de orar por você nessa noite. É você que vem sem esperança, você que veio assustado, veio agoniado, dizendo: pastor, eu preciso que Jesus nessa noite opere um milagre na minha vida. Eu preciso que Ele entre dentro da minha casa, porque eu estou vivendo muitos não de Deus, quem sabe nãos até dos meus amigos na minha vida. Mas eu sei que na noite de hoje o Senhor vai fazer um milagre acontecer na minha vida, porque o Deus do impossível está aqui nessa noite. Quantos crê na presença de Deus, levante a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Gostaria que você tomasse o gesto de fé, assim como tomou Jairo, de sair da sua casa e vir até o encontro de Jesus Cristo. Porque aquele que vier ao encontro num ato de fé, eu tenho por certo que Jesus vai para a tua casa e Ele vai mudar a tua história nesta noite. Quem sabe aquilo que escreveram na tua vida, o Senhor passa uma borracha, e aquilo que Ele começa a escrever a partir da noite de hoje, não vai existir borracha do inferno que vai apagar aquilo que Deus vai escrever. Mas é só você que acredita, só você que precisa deste milagre.
E Ele está aqui nessa noite para dar o milagre de Deus na sua vida. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, diga: eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Oh, não. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Não temas. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Levante suas mãos e diga: o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Existem pessoas que não são evangélicas do nosso meio aqui nessa noite, que nessa noite aceitaram um convite de algum amigo para vir aqui adorar a Deus. Existem pessoas aqui que não são evangélicas. Se tiver, levante a sua mão, eu quero conhecer você. Cadê você que não é evangélico ainda? Eu vejo uma mão levantada lá atrás, vejo outra mão. Na galeria eu vejo uma mão lá, outra mão aqui atrás. Provérbio 23 e 26 diz assim: ó, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Apocalipse diz que eu que estou à porta e bato. Essa porta fala do coração, ele bate, mas quem abre é você. Por isso eu gostaria de saber se nessa noite você quer fazer como Jairo, veio sem Jesus, mas levou Jesus junto com você, e o milagre aconteceu dentro da sua casa. Pastor, eu não preciso do milagre dentro da minha casa, mas quem sabe é você que precisa do milagre, é teu amigo que precisa do milagre, é a tua família que precisa do milagre. Quem sabe é você que está precisando de um milagre acontecer na tua vida. Se porventura você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu quero orar por você. Você quer nessa noite levar Jesus Cristo para trás? Eu vejo a jovem da galeria que está vindo aí. Aleluia. Cadê a segunda pessoa que veio com convite aqui nessa noite, que quer entregar a sua vida, entregar de tal maneira que você chega a dizer: olha, não quero mais eu viver, mas eu quero que Cristo viva, eu quero que Cristo conduza a minha vida, eu preciso que Ele vá comigo. Mas como que Ele vai? Ele vai sim. Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito, e quando nós demos lugar, é Ele que entra, e quando Ele entra, Ele vai com você. Certa feita tinha 3 moços que foram lançados dentro da fornalha, eles não viam que estavam com Ele, mas o rei estava dizendo: eu vejo algo diferente, eu lancei 3, mas eu vejo 4. Ou seja, você veio sozinha, mas você vai sair acompanhada aqui nessa noite da presença bendita do nosso verdadeiro amigo Jesus Cristo. Você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Eu quero orar por você. Aí está vindo aí, ó. Esse é o Deus do impossível. Tem mais pessoas aqui nessa noite, meu horário já está acabando. Tem mais pessoas aqui nessa noite que não são evangélicas ainda. Eu quero conhecer você. Aproveite essa noite oportuna, que esse amigo Jesus Cristo, Ele quer ir junto com você. O pior sentimento que tem é um sentimento de abandono, é um sentimento de andar sozinho. Mas Jesus Cristo, Ele quer andar com você. Pastor, eu estou me sentindo esquecido. A Bíblia diz: pode uma mãe, ou seja, pode, não quer dizer que ela vai esquecer. Mas ainda que essa viesse a se esquecer, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. É por isso que você está aqui nessa noite, porque Ele tem lembrado de você, e Ele quer andar junto com você nesta noite, quer sair com você de mãos dadas deste lugar. Por isso tem mais pessoas aqui. Se tiver, levante as tuas mãos na galeria.
Tem mais alguém? Não temos? Vamos orar então. Mas eu quero orar por você também que precisa de um milagre na área da enfermidade. Tem que orar pelo Paulo também. O pai da Paula que está internado. Ou seja, se tiver mais alguém com tipo de enfermidade, Jesus está aqui, Ele cura, meu irmão. Certa feita eu estava pregando na cidade de Araranguá, num trabalho de circo de oração. Veio um irmão aparentemente bem. Eu peguei o irmão William, coloquei a mão no peito dele e falei: essa enfermidade não é para a morte. Encostei nele, de repente ele caiu. Eu não entendi nada. 2 meses depois eu voltei na cidade, em outro trabalho de jovem. Aquele irmão estava lá dizendo: ei pastor, você lembra o dia que você disse que a enfermidade não era para a morte? Eu falei: lembro. Eu saí rindo de você. Eu assim: mas por que isso? Ele disse assim: ó, porque eu estava ali, porque o médico me mandou para morrer em casa, porque eu havia ficado dias fazendo hemodiálise e não dava mais. Além dos rins, eu estava ainda com câncer, havia comido todos os meus órgãos. E o médico me deu mais 2 dias e mandou eu para casa, para morrer em casa. E quando você orou dizendo que a enfermidade não era para a morte, eu saí rindo, mas depois eu senti uma mão toda poderosa tocando na minha vida. E se eu estou vivo, é porque Deus fez um milagre na minha vida. Porque esse é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que batiza, é o Deus que transforma. E é o Deus que quer operar na tua vida. Por isso, meu irmão, se existe alguma coisa que o médico não pode fazer, alguém não pode fazer, mas ainda ele pode. Lucas 1,37 diz que porque para ele nada é impossível. Por isso, se tiver algum tipo de enfermidade, vem aqui, eu quero orar por você, que nessa noite Deus pode fazer o milagre acontecer na tua vida. Se não tem, eu quero orar mesmo assim por você. Vamos orar. Você que está aí atrás, levante as tuas mãos para cá. Deus do impossível, Senhor Deus, é no teu nome, Senhor, que nós oramos agora, Pai, concordando, papai querido, que o Senhor está aqui como o Senhor está, porque nós sentimos a tua graça, a tua glória. E essas pessoas que foram tocadas por ti, Senhor, vai para casa com eles, papai querido, operando milagre, restaurando, restituindo aquilo que foi perdido, Pai. Traz, Senhor, a alegria da salvação. Senhor, pega os seus pecados, lança no mar do esquecimento, escreve o seu nome no livro da vida. E começa, papai querido, de forma gloriosa, Senhor, a trazer novidade de vida a essas pessoas, de tal maneira, Pai, que elas possam entender que o Senhor é o Deus poderoso, é o Deus do impossível. Que por mais que o mundo disse que não, Senhor, a palavra tua é ainda que prevalece na nossa vida. Por isso, Senhor, se houver pessoas enfermas aqui, Pai, venha curar, Senhor. Pessoa desenganada pela medicina, venha curar, Senhor. Venha operar maravilhas sobre o pai da Paula que está internada. Tu é Deus de perto, Deus de longe. Entra no leito de hospital e opera maravilha para a glória do teu nome, Jesus Cristo. Pois o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus da restauração, da restituição. E eu lhe peço, Senhor, que esse povo que aqui está nesta noite, eles saiam daqui, Senhor, alegre. Que o Senhor saia com eles e que o mundo possa ver, Senhor, que eles são diferentes, Pai, porque Tu vive na vida deles, Pai. É o pedido que eu faço a Ti, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Tudo diz que não, Tua voz me encoraja. Abençoa, Senhor, a Tua igreja.